Então vamos lá, meus amigos, vamos continuar aqui os nossos estudos, né? Leituras e comentários a respeito dos poetas comuno-modernos, os romancistas, os literatos, que semearam a perestroika lá nos anos 60, na Rússia, na República Federativa Socialista da Rússia, que era a nação matriz da União Soviética, né? Que não é a mesma coisa. A República Socialista Federativa Russa é uma outra coisa, é uma outra entidade, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é uma outra entidade, né? As pessoas confundem muito, né? Os soviéticos do século passado, da Revolução Marx-Engelsana-Leninista, trotskista e stalinista, esses, os bolcheviques, os bolchentivos, que significa minoria na cúpula da pirâmide, e Menshestivo significa a maioria no trapézio central da pirâmide. Vocês estão conseguindo visualizar? Eu sei que sim. E no trapézio inferior da pirâmide está todo o povo trabalhador, operariado, escravos de campos de concentração, de campos de trabalho, lumpen proletariado, etc. e tal, né? Então a União Soviética é um Estado plurinacional socialista. É a mesma coisa do que eles pretendem fazer na América do Sul, na África, na Península Arábica. Tentaram com o panarabismo, socialismo sob a matriz civilizacional islâmica. Querem fazer o que é toda União Soviética é uma união de nações em um continente, né, para desenvolvimento do socialismo. Compreende? Então, por isso que muita gente fala assim, então ela foi outorgada, não promulgada pelos povos, tá? Dessas nações asiáticas, ela foi outorgada por ditos, entre aspas, representantes e delegados dos partidos bolcheviques e mencheviques dessas nações. Ela foi outorgada, quer dizer, constituiu-se um tratado de União Soviética em 1922, ele foi reconhecido, desculpa, caiu aqui, deixa eu voltar, esse tratado foi reconhecido em 1926, tá? Pela comunidade internacional. Então esse é o perigo, tá? Esse é o perigo. Então, se criar aqui um Estado plurinacional da grande pátria livre, bolivariana, socialista da América do Sul. Bom, se a União Europeia reconhecer isso, a Ásia, a China e a Rússia, claro que vai reconhecer, né? Claro que reconhecerão, né? Se essa entidade for reconhecida pela União dos Países Africanos, pelos Estados Unidos, pela União Europeia, aí nós estamos perdidos, né? Então a nossa luta é contra esse socialismo do século XXI aqui na América Latina. Então o que nós estamos falando aqui? Estamos falando dos literatos germinadores da perestroika lá nos anos 60, né? Então eu citei o poeta Andrei Voznesensky, o Evgen ou Etuchenko, né? Tem outros aqui, né? Tem críticos, um crítico chamado Alpatov, né? Um outro chamado um outro poeta também, romancista chamado Mikhail Sholokov. Esse era laureado pelo regime stalinista, né? E tem o grande Boris Pasternak, que ele enfrentou o stalinismo, o regimismo, é autor de um romance biográfico, Doutor Zhivago, que tem muita influência do nosso evangelho, né, do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo.
ganhou o Prêmio Nobel em 1958, Nobel de Literatura. O Boris Pasternak, ele era um crítico ao regime stalinista, criou um círculo literário, né? O Andrei Voznesensky, que eu falei no último vídeo, ele foi apadrinhado pelo Boris Pasternak. O Boris Pasternak conseguiu um agente literário de Milão, chamado Feltrinelli, que era socialista também, né? E tirou lá os manuscritos dele, levou para a Suécia e ele conquistou o Prêmio Nobel de Literatura, tá? Mas posterior, isso na época do Nikita Khrushchev, porque o Nikita Khrushchev, como nós estávamos conversando, ele criou ele foi o precursor lá da destalinização após a morte do Stalin. Em 53, o Stalin falece. Em 56 começa a desestalinização, né? O afastamento das ideias de Stalin com Nikita Khrushchev. Só que é o seguinte, o Nikita Khrushchev, tanto ele quanto esses literatos, esses grupos de intelectuais da Rússia, eles há congressos que eles criticam muito o papel do Stalin, do homem de aço, né? E do ditador do Stalin, mas em alguns congressos eles começam a reconhecer também contribuições positivas do Stalin em termos de união da Rússia, em termos de industrialização, negociação durante a Segunda Guerra, né? Os méritos deles em vencer o exército de Hitler e tudo, etc e tal. Então, essa desestalinização, ela não foi totalmente, não foi completa, né? Então, o que o Jacques Tatu, do livro O Poder Político na União Soviética, de Khrushchev à Atualidade, a atualidade seria 1970, é uma obra patrocinada pela Universidade de Columbia, de New York. Claro que os doutrinadores soviéticos e marx-engelsianos vai dizer que isso aqui, a maioria disso aqui é calúnia contra a grande pátria da União Soviética, mas não é, né? Claro que eles vão dizer isso. Por que não é? Porque nós temos aqui, ó, a obra do Gorbachev, que você vai achar coisas que falam lá, que o Jacques Tatu fala. O Boris Yeltsin, inclusive, critica o Mikhail Gorbachev, que tenta esconder documentos da era stalinista, sobretudo sobre o pacto russo-germânico do Stalin com Hitler, tá? O Boris Yeltsin critica no seu livro Os Rumos da Perestroika, critica o Mikhail Gorbachev, e no seu diário Minha Luta pela Rússia, o diário de Boris Yeltsin, tá? Então, não tem como dizer que existiu o Pacto de Molotov, né? O próprio Boris Yeltsin confessa, né? Ele teve acesso aos documentos, né? Então, esse nosso estudo de hoje, essa nossa conversa, essa leitura, esses comentários, essa demonstração de referências, ela vem também para poder confrontar os nossos adversários em doutrina, né? Então, o que o Jacques Tatu diz? Vai estar as referências aqui, tá? Na descrição do vídeo. Durante muito tempo, a direção do partido pareceu manter-se em atitude de neutralidade. Nikita Khrushchev, ele foi esperto, olha, ele queria apagar um pouco do personalismo do Stalin, então ele se manteve com atitude de neutralidade, deixando os enteados são os anti-stalinistas, exprimirem-se sem por isso fechar a boca dos filhos, os filhos de Stalin, né? O Evgen Evtuchenko, poeta russo, que foi jornalista, fez parte do Pravda, né? Foi correspondente da União Soviética em Cuba, ele mesmo escreve um poema que nós vamos ler
nos próximos estudos contra os herdeiros de Stalin. Então o Nikita deixou, né? E ao mesmo tempo que ele deixou um outro romancista chamado Mikhail Sholokhov, autor e ganhou o prêmio em 65, né? Ele ganhou também prêmio literário, me parece que esse prêmio Nobel da Literatura, com seu romance do Dom Silencioso, que fala da Primeira Guerra na Europa Central, fala da Revolução Russa e da Guerra Civil pós-Revolução, né? E ele também trata dessa questão da paz, dos horrores da guerra, uma coisa que o Lenin também fez muito isso, né? O próprio nome Vladimir significa o Senhor da Paz, né? Os comunistas falam muito de paz, assim, né? Quando eles não têm força para fazer guerra, né? E, claro, eles se utilizam da campanha de paz, né? Tanto que eu já até comentei isso numa entrevista na Escola Britânica de Psicanálise. O próprio, enquanto fazia-se a Revolução Russa em 1917, o Charles Chaplin, um comunista também muito atuante, lançava na Europa Central, Ocidental, um filme sobre a paz, né? É uma tática tzunita, né? Faça paz nos locais nos locais vizinhos ou nos locais mais distantes de onde você está fazendo a guerra. Você faz uma campanha de paz, que aí as pessoas ficam confusas, né? Quer dizer, não vai interferir na guerra, né? Quer dizer, muito inteligente essa questão da arte da guerra aí, do senhor da arte da guerra, que é o Sun Tzu. Então, esses literatos lá em 1962, 63, 64 até 65, né? Tinham também o Maxim Gorky, que era um pró-revolucionário, dramaturgo, muito conhecido, vocês podem buscar aí. Tinha esse Mikhail Sholokhov, que era laureado pelos stalinistas. Então, o que o Nikita fez? Existia o ministro da Cultura, né, que é o Nikolai Mikhailov, e o Nikita orientou ele, né, a dar liberdades para estes denunciadores do regime stalinista, né? Mais um trecho aqui do Jacques Tatu. O primeiro foi a decisão de impor a publicação do romance de Alexandre Solzhenitsyn, o romance Um Dia na Vida de Ivan Denisovich. Essa descrição dramática dos campos de concentração stalinianos é suficientemente conhecida no mundo inteiro para que nos demoremos no seu exame, né? Recordemos apenas que, por sua força de expressão e pela profundidade psicológica, é o documento mais patético e arrasador jamais publicado sobre o regime totalitário na Rússia. Politicamente, seu significado consistia em dar ao fenômeno staliniano sua verdadeira dimensão, em retirar-lhe o caráter de excessos individuais para dele fazer um problema de massa. Além disso, a narrativa afastava-se das ficções que se esforçariam posteriormente por se instalar em seu lugar, segundo as quais a fé no partido permanecia viva atrás do arame farpado. As vítimas dos livros de Solzhenitsyn lutavam desesperadamente porque lhes fosse feita justiça, pura e simples, e não apenas a do partido. Por todos esses motivos, a obra não convinha perfeitamente a Khrushchev, mas o choque que iria provocar servia muito bem para ressuscitar esse clima anti-stalinista para o qual, como vimos, ele trabalhava há vários meses. Então, quer dizer, ele começou a criticar o stalinismo lá em 56, aí teve a decepção dos mísseis de Cuba em 62, ele voltou a trabalhar novamente o anti-stalinismo, né? Então, quer dizer, faz sentido, é claro, não se justifica, né, dizer que
o Solzhenitsyn está muito correto, é um grito, né, em prol da humanidade, não importa quantas pessoas foram, quer dizer, importa sim, é claro, existe uma questão quantitativa das pessoas que foram torturadas, né, mortas, né, mas para Khrushchev deixar essas vozes ressoarem, né, deixar essas vozes chegar ao Ocidente, né, e de forma livre, era uma estratégia interna para ele também, para se livrar da ala stalinista. Não se livrar, mas pelo menos vencer, suplantar, né? E aí, eis que esses escritores, né, aí vem o documento que vai dar base para a perestroika. No meio desse fervor de poetas do degelo, inclusive degelo, assim como Glasnost tem dois sentidos, um para dentro da União Soviética e para dentro da Rússia, e um para fora da Rússia, né? Glasnost e transparência, tanto um pouco de liberdade e transparência para as críticas internas do regime, tem também de transparências para o mundo. Nós vamos agora defender o socialismo com mais abertura, com mais transparência. Nós não vamos ter vergonha de dizer somos comunistas, somos socialistas, defendemos Stalin, Lenin. O Lenin é nosso pai fundador. Quer dizer, do mesmo jeito que a Glasnost tem dois sentidos, um para fora e um para dentro, o degelo também tem. O degelo da Guerra Fria e o degelo dos anti-stalinistas para com os stalinistas. Você quebra o gelo e passa a criticar Stalin, compreende? E isso tinha, na parte de estilo, tinha muito a ver com também tornar a arte, sair do construtivismo soviético implantado pelo Stalin, que é um estilo de literário, artístico, estilo de design, para o estilo mais moderno. Então, a perestroika também, lá em 62, já tem essa visão de comunomodernismo. Tem esse ranço de comunomodernismo, por isso que se chama China moderna, a Rússia moderna, né? Então, vamos ver lá aonde que sai, do meio desses monte de poetas, de romancistas, de críticos literários, de designer também, do jornal Pravda, publica-se lá o tal do texto que foi exumado, né? Estão sempre exumando textos do Lenin, porque o Lenin escrevia muito pouco, né? Claro, ele tinha lá o seu secretário, como eu falei na entrevista, a Escola Britânica de Psicanálise. O pessoal andava, né, com a máquina de escrever e atrás deles, parava, sentava, punha no colo, ele ia editando e eles ia escrevendo. E aí estão sempre... o Instituto Marx e Engels, por exemplo, que foi criado em 1932 na Rússia, fez a mesma coisa com textos, manuscritos de Marx, de Engels, né? Inclusive sob a direção do George Lukács. Então, eles aparecem aí em 1962. Esses pesquisadores, esses poetas, esses pensadores, né? O poeta, o que é? É aquele que capta a psicologia do povo, né? A psicologia popular, né? Esses poetas como esse Andrei Voznesensky, o próprio também Evgen Evtuchenko, eles declamavam poesias, né? Faziam recitais para grandes públicos, grandes plateias, etc. e tudo. Mas eles escreviam nos jornais, né? O Pravda era o maior, mas tinha mais ou menos uns 29 a mais, né? Para dizer que tinha muitos, que tinha liberdade, alguma liberdade, né? Para dizer que tinha crítica interna. Você tinha vários outros jornais, igual hoje aí você pega aí, nós temos aí a imprensa oficial, quase toda socialista, perestroika, e aí tem aí mais uns 60, 70 canaizinhos de YouTube aí,
tudo defendendo socialismo no século XXI, revistas, né? Revistas Piauí, revista 451, não sei o que. Você abre as revistas lá, Grande Pátria Livre Socialista do América do Sul, bolivariano, o tempo todo, né? Então era assim. Então aí vamos ler aqui a parte aqui que eles vão falar do tal dos textos preciosos que foram descobertos para poder dar aí um novo gás, né? E ser forjada a perestroika e a glasnost, né? o Bostakarrom em sérvio, né? Vamos lá. A 28 de... Isso é Jacques Tatu, não sou eu, tá? A 28 de setembro de 1962, o Právida publicou em 2 páginas, abre aspas, um novo documento de Lenin, fecha aspas, intitulado, abre aspas, a tarefa